Fala pessoal, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu vou falar de 5 dos meus 10 perfumes favoritos para se usar no inverno. Eu fiz essa lista baseada na quantidade de vezes que eu usei cada um desses perfumes aqui no Canadá no inverno desse ano e do ano passado. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui até o final, porque eu vou falar de muito perfume aqui que eu ainda não comentei no canal. Então bora lá para a primeira parte dessa lista. 10ª posição dessa lista, esse perfume aqui, é o Creed Royal Oud. Esse aqui é o único frasco que eu tenho na minha coleção dessa marca. E eu usei alguns decantes antes de abrir esse frasco, então por isso que ainda tem muito perfume aqui. A gente sabe que o perfume mais famoso da marca Creed é o Creed Aventus, mas aquele perfume ele é tão copiado quanto esse perfume aqui, o Baccarat Rouge. Então eu testei o Aventus algumas vezes, testei esse aqui e pra mim esse aqui é um perfume bem mais elegante. Eu prefiro muito mais o Royal Oud do que o Aventus. Bom, o perfumista que criou o Royal Oud é o Julian Rasquinet. Vou colocar a foto dele aqui de novo. Vocês com certeza já viram a foto dele aqui no canal antes, e vocês vão ver a foto dele aqui novamente nesse vídeo. Ele simplesmente criou grande parte dos meus perfumes favoritos da minha coleção. Então vou borrifar esse perfume aqui agora, no papel. Ver que a tampa aqui é a tampa antiga, que é uma tampa de plástico. Hoje em dia eles substituíram por tampa de metal. E o borrifador do Creed é um dos melhores borrifadores do mercado. Sai perfume demais no spray aqui. Então tô com a fita aqui. Obviamente é uma lista com 5 perfumes, então não dá pra borrifar 5 perfumes na pele. Só de bom tamanho. A tampa encaixa, mas, de novo, não recomendo segurar pela tampa, sempre segure no frasco. Eu gosto bastante desse perfume porque é um perfume que é elegante, é um perfume que dá pra você usar pro trabalho tranquilamente, não vai incomodar ninguém. Dá pra você sair com esse perfume aqui. Então se você é uma pessoa que tem medo de oud em perfume, o Royal Oud, na verdade, o cheiro mais forte aqui não é do oud, é do cedro. Então tem muita gente que faz piada, né, por conta do nome. Em vez de Royal Oud, ele devia chamar Royal Cedar, porque o cheiro mais forte aqui, a nota mais forte aqui é o cedro. E a Creed é uma marca que faz perfume muito fácil de usar. Então eles não fazem nenhuma bomba, não tem nenhum perfume da linha deles que você tem que pensar mais de uma vez, dependendo da situação do lugar que você vai sair. Pra mim, esse perfume aqui dá pra usar em qualquer estação, talvez, exceto verão. Ele é bem amadeirado, né? Tem um cheiro de cedro aqui, então ele pode ser um pouco enjoativo. Eu, pessoalmente, no verão, prefiro usar perfume cítrico. O grande porém da Creed é o preço, né? É uma marca que vem encarecendo os produtos constantemente. Eles tinham um frasco que era mais quadrado, que vinha 125 ml. Então eles reduziram para 100 ml, o frasco grande, e aumentaram o preço. Então, além de ser um perfume caro, é um perfume que raramente acha em sites de perfumes com desconto. Então, para o 10º lugar, Creed Royal Oud. O 9º lugar da minha lista é um perfume de uma marca italiana chamada Masque Milano. Eu acabei comprando um frasco de 10 ml primeiro, para ver se eu ia gostar, antes de comprar um frasco maior. E o perfume chama Russian Tea. Mais uma vez, é uma criação do Julian Rasquinet, o mesmo criador do Royal Oud que eu acabei de falar. Bom, a Masque Milano é uma marca italiana de nicho que é conhecida por fazer perfumes um pouco mais complicados, mais sofisticados. Só que esse aqui, coincidentemente, eu testei vários perfumes deles já, é o perfume que eu achei mais agradável, mais fácil de usar. Tanto é que uma viagem que eu fiz recente para o Japão, para um casamento de um casal de amigos, esse perfume aqui foi o que eu usei em mais da metade da viagem. E o Japão é um país que as pessoas geralmente não usam perfume, ou eles não gostam de perfumes fortes. Então esse perfume aqui foi ideal. Não incomodou ninguém, pelo menos ninguém veio falar nada comigo. Mas até mesmo minha esposa, ela também não falou nada, que estava forte o cheiro. Então esse perfume aqui ele é muito agradável. As principais notas desse perfume são o couro, o incenso e o vidoeiro. E obviamente o chá, né? Chama Russian Tea. Então vou borrifar o perfume agora na fita. Mais uma vez caiu na perna tudo aqui. Bom, lembrando aí que aquela pirâmide olfativa que a gente tem dos perfumes, não necessariamente as notas vão vir naquela ordem, né? Do topo para a base. Então aqui eu já sinto claramente o cheiro do chá, o cheiro do couro e do vidoeiro. Geralmente os perfumes que tem vidoeiro na composição, eles dão um tom esfumaçado pro perfume. E eles geralmente acompanham a nota de couro também. Eu tenho só esse frasco aqui de 10 ml desse perfume. Eles vendem oficialmente 10 ml, 35 e 100 ml. Na verdade, o frasco grande deles é bem caro. Foi mais um motivo de eu ter comprado esse frasco menor. Eu acho legal essas marcas de nicho, principalmente, que fazem frascos menores assim, para você poder comprar e ver se realmente gosta, né? E uma outra marca que eu tenho na minha coleção que também faz frascos pequenos assim,
é a Frederic Malle. Eu tenho esse perfume aqui do Hope, que é o último perfume que eles lançaram. E eles também vendem oficialmente, né, um frasco de 10 ml. E esse é o frasco da Masque Milano, de 10 ml. Parece que é muito mais, né? Olha que estranho. Enfim. Bom, como eu disse no começo, esse perfume aqui é um dos mais fáceis de usar, da Masque Milano. Eu recomendo absurdamente esse perfume aqui para o inverno e para o outono. Nono lugar da minha lista, Masque Milano Russian Tea. Na oitava posição dessa lista, tem esse perfume aqui que pra mim é um dos favoritos da minha coleção. Apesar de estar em oitavo aqui, eu ranqueei de acordo com a quantidade de vezes que eu usei o perfume também, durante o inverno. E é esse perfume aqui. É o The Moon, da Frederic Malle. Perfumista aqui, mais uma vez, adivinha? Julien Rasquinet, mais uma vez. Como eu já disse em outros vídeos, esse perfume aqui é um dos favoritos da minha coleção. E ele também vem numa embalagem bem diferente. Uma embalagem dourada. Essa é a caixa do The Moon. A caixa dourada. E uma coisa legal da Frederic Malle é que eles colocam uma mini biografia do perfumista e a foto dele aqui atrás. Infelizmente é o único perfume dele, do Julien Rasquinet, na coleção da Frederic Malle. Eu peguei outras embalagens também. Esse aqui do The Hope. Embalagem de 10 ml, é dourada também. Então 10 ml, 50 ml e eu tenho o Promise em 100 ml. Esse aqui é do Dominique Ropion. Bom, essa coleção das caixas douradas da Frederic Malle é conhecida por Desert Jam e são os perfumes um pouco mais caros da marca. Esse aqui, o The Moon, ele é um dos que tem oud, é um oud natural, não é um oud sintético. Esse é um dos motivos, né, do perfume ser um pouco mais caro. Eu peguei a fita para borrifar esse perfume, só que na verdade é o seguinte, eu tenho aqui meu passaporte, eu deixo dentro do meu passaporte um cartão da Frederic Malle. Quando eu conheci esse perfume lá também em Paris, pedi para borrifar no papel, e eu borrifo o perfume aqui de tempo em tempo no papel e deixo dentro do passaporte para ficar com o cheiro do perfume. Tem um mês que eu borrifei o perfume aqui e ainda tá cheirando forte. Bom, borrifar, né, mais uma vez. Vou tentar mostrar aqui o spray desse frasco. Olha a cor do papel. Não tem condições esse perfume, não. Tem... A gente não pode falar palavrão aqui no YouTube, mas... Bom, as principais notas do Frederic Malle The Moon é o oud natural e a framboesa, né, são as notas mais claras desse perfume. Não é um perfume que dá para usar para o trabalho, obviamente não dá para usar no verão também, por ser um perfume muito forte. Eu não conheço nenhum perfume que tenha oud natural que seja recomendado para usar no verão, porque é uma nota muito forte. Então eu uso esse perfume aqui bastante em casa, uso também quando eu vou para alguma festa, para um lugar aberto, e também em momentos especiais, como por exemplo, quando a gente tirou a cidadania aqui no Canadá, mesmo sendo uma cerimônia remota, eu decidi usar esse perfume para eu lembrar sempre dele. 2, 3 borrifadas no máximo. Geralmente 2 já é mais do que o suficiente. Esse foi o 8º lugar, Frederic Malle The Moon. Bom, o 7º lugar dessa lista é um perfume que eu também só tenho um frasco na coleção. É o Fragrance du Bois New York Intense. Aqui é um frasco bem bonito. A tampa dele também. Tampa bem pesada, maciça. O perfumista aqui, mais uma vez, Julien Rasquinet. Não, esse aqui não. Esse aqui é do Pierre Constantin Guéraud. É outro perfumista que eu não conhecia nenhum trabalho dele antes desse aqui, mas eu olhei no Fragrantica e esse cara fez mais de 100 perfumes já na carreira dele, incluindo perfume para o Boticário e para a Natura. Então chega a hora aqui de borrifar esse perfume na fita. Vou pegar uma fita nova. Ver se dá para ver o spray dele. Uma coisa legal desse frasco aqui, que o borrifador dele é pressurizado. Então dá para você apertar o quanto você quiser para sair um jato maior ou menor. Das principais notas desse perfume é a amora e o oud, só que o oud aqui não é animálico, igual ao do Frederic Malle. É um oud que é mais tranquilo. Inclusive, eu usei bastante esse perfume aqui para o trabalho. Então não é o oud que incomoda. Os perfumes dessa marca, Fragrance du Bois, lembram bastante o da Roja.
como por exemplo esse aqui, que é o Burlington 1819. Exceto a tampa, né? A tampa do Roja é mais bem feita. É um cristal Swarovski. Mas o formato dos frascos são bem parecidos. Bom, esse perfume aqui, como é difícil achar o decante dele na internet, aqui no Canadá e nos Estados Unidos também, eu acabei comprando ele às escuras. Então eu assisti a avaliação de algumas pessoas, li também, né, no Fragrantica, e acabei arriscando e gostei bastante. Inclusive pelo fato de eu poder usar no trabalho também. Então, 7º lugar dessa lista, Fragrance du Bois New York Intense. Bom, 6º lugar da lista e último desse vídeo, lembrando que esse vídeo vai ter uma segunda parte, com o 5º lugar até o primeiro, é esse perfume aqui. Fidelis, da Histoire de Parfum. Bom, o perfumista do Histoire de Parfum Fidelis, adivinha? É o cara de novo, Julien Rasquinet. Vou rifar aqui na fita. Esse perfume aqui eu também achei online, com desconto muito bom. Saiu de estoque e nunca mais voltou. O perfume é sensacional. Muita gente fala no Fragrantica e em vídeos também no YouTube que o Fidelis lembra bastante o Frédéric Malle de Moon. Tem algumas pequenas diferenças aqui, né? No Fidelis, que é o perfume aqui da 5ª posição, que eu acabei de borrifar, ele tem uma nota sensacional de café, que a gente não tem no de Moon, mas os dois têm framboesa e o oud. O oud aqui a gente sabe que é o natural, no Frédéric Malle. Aqui eu não achei essa informação, se realmente é o natural ou se é sintético. Mas pelo preço, chances de ser o sintético, mas eu não posso afirmar. Bom, para quem quer aprender um pouco mais sobre perfumaria, eu li esse livro aqui recentemente, Perfumista Fantasma, e esse livro conta a história da casa Creed, né, de alguns escândalos inclusive, e fala quem que é aqui o perfumista fantasma. Não é o Julien Rasquinet, mas é o cara que foi o mentor dele, que é o Pierre Bourdon. O Pierre Bourdon é uma lenda da perfumaria, assim como eu também considero o Julien Rasquinet uma lenda, mas o Pierre Bourdon foi o cara que criou o Davidoff Cool Water em 88 e o YSL Chorus, que é também um perfume muito famoso de antigamente. Foi criado, acho que em 80, 81. É um perfume bastante animálico, o pessoal gosta bastante das versões antigas. Mas esse livro aqui conta toda a história, toda a participação do Pierre Bourdon na casa Creed. Recomendo demais. Leiam. Bom, e uma última diferença entre esses dois perfumes aqui, o Fidelis e o de Moon, é que o Fidelis é 5 vezes mais barato, literalmente, do que o Frédéric Malle de Moon. E esse aqui a gente sabe que usa oud natural, então grandes chances, né, de não usar aqui, ou usar uma quantidade menor. Uma outra curiosidade, esse aqui é o frasco de 60 ml da Histoire de Parfum, e eu tenho alguns perfumes no frasco menor, que é de 15 ml. Bom, o Fidelis é visto como uma alternativa para o Frédéric Malle de Moon, mas o problema é que esse perfume já foi descontinuado, enquanto o de Moon ainda está à venda. As principais notas desse perfume aqui é a framboesa, o oud, o patchouli e a rosa. Eu já usei esse perfume algumas vezes para ir para o trabalho, então é um perfume tranquilo, relativamente tranquilo de usar, mas se tiver frio. Né? No verão também eu acho que fica muito pesado por conta do oud aqui. Não é o mais fácil dessa lista, né? Eu acho que o Russian Tea e o Royal Oud são perfumes mais fáceis de usar para o trabalho, principalmente o Creed. Bom, o 6º lugar então dessa lista, Histoire de Parfum Fidelis. Mas mesmo sendo só a primeira parte dessa lista, eu recomendo que vocês testem todos os perfumes desse vídeo e do próximo vídeo que eu vou postar. Se você não quer perder a segunda parte desse vídeo, quando eu vou falar dos 5 primeiros colocados da lista de melhores perfumes que eu recomendo para usar no inverno, assina aqui o canal, que aí você vai receber a notificação de quando sair o próximo vídeo. Deixa também uma curtida aqui embaixo, caso você tenha gostado do conteúdo. Deixa um comentário também falando o que você gostou desse vídeo, o que você quer ver aqui no canal. Então, dos perfumes que eu falei aqui, quais que você tem na sua coleção, o que você quer experimentar agora. Então, te vejo no próximo vídeo, na segunda parte.